Fazendo a abordagem dos capítulos de número 15 e 16 de sua apostila 5, nós iremos nos deparar com um assunto denominado equilíbrio químico. Para que a gente possa ter uma noção de equilíbrio químico, a gente tem que primeiro lembrar você o que é uma reação reversível, o que é uma reação química irreversível. As reações irreversíveis são aquelas que não permitem que você consiga obter os reagentes originais na estrutura. As reações reversíveis, elas permitem que você tenha tanto um deslocamento de reagentes em direção a produtos, como vice-versa. Então, o deslocamento de equilíbrio vai ser exatamente essa preocupação de nós entendermos o comportamento dessas reações. Existem vários fatores que influenciam o equilíbrio químico. Dentre eles, a gente poderia citar a concentração dos participantes, a temperatura, a pressão. Então, eu irei, nesse primeiro momento, nessa nossa aula introdutória do assunto, abordar isso, apresentar para vocês as partes que são mais importantes no tocante ao conhecimento teórico e, na sequência, iremos efetuar bastante exercícios para que você possa fixar esse assunto. Para que a gente possa lembrar aqui, a gente vai falar inicialmente sobre as velocidades da reação. A velocidade de uma reação ela pode ser direta ou pode ser inversa. Por exemplo, aqui eu estou colocando para você, neste exemplo, o gás hidrogênio reagindo aqui com iodo, formando o ácido iodídrico. O que seria a velocidade V1? V1 seria a formação do ácido iodídrico. V2 seria a formação do H2 e do I2. Todo equilíbrio químico que a gente for analisar, ele é um equilíbrio dinâmico. O que significa isso? Macroscopicamente, às vezes, a gente olhando a olho nu para uma determinada condição, uma determinada reação, a gente tem a nítida impressão que nada está ocorrendo, que não há movimentação, que não há troca, que não há velocidade na reação. Na verdade, esse equilíbrio não é desta forma. O equilíbrio químico ele é dinâmico. O que é que a gente tem que entender isso? É que mesmo a gente achando que não está acontecendo nada, mesmo que a gente tenha a impressão de que está tudo inerte, que tudo cessou, isso não ocorre. Por quê? Porque existe um constante movimento nestas reações diretas e reações inversas, tá? Tanto a reação direta como a reação inversa permanece ocorrendo, ou seja, continua acontecendo transformação de H2 e I2 em HI, continua acontecendo formação de H2 e I2 a partir do ácido iodídrico, neste exemplo especificamente. Portanto, é necessário que eu tenha uma reação reversível, eu tenho que ter uma reação direta e inversa. Eu tenho que ter a ida e o retorno. Não posso ter uma reação que não permita, por exemplo, retornar a ter os reagentes originais. Existem algumas características importantes que a gente pode citar para você do equilíbrio. Entre elas, as concentrações das espécies presentes permanecem constantes. Você não vai nem aumentar e nem vai diminuir ninguém. Elas permanecem constantes no tocante à sua concentração. Uma reação reversível, ou seja, aquela que permite-nos ter a velocidade direta e inversa, tende naturalmente ao equilíbrio. O que seria o equilíbrio? É um estado de menor energia, ou seja, é onde você tem a menor movimentação. O equilíbrio químico só pode ser obtido nas reações que ocorrem em sistema fechado. O que é um sistema fechado? Perdão. O sistema fechado seria aquele que você não tem troca de matéria com o meio. Então, você tem um sistema onde você não vai ter diferenças em relação ao meio. Quando a gente fala, por exemplo, em sistema aberto, não dá para a gente ter uma reação reversível, porque você vai ter possibilidade de reduzir a concentração dos participantes, né? E a gente acabou de falar para você que uma das características é permanecer constante a concentração dos reagentes que você tem envolvido nesta reação. Quem mais se preocupou com o estudo do equilíbrio químico foi um cientista chamado Henri Louis de Chatelier, ou simplesmente Chatelier. O que é que ele estudou? Ele estudou o comportamento dos equilíbrios. Olha essa imagem que eu trouxe aqui para você. Aqui você tem a B de um lado, CD do outro, e você vê um desequilíbrio nesta reação. O que é que os equilíbrios caracterizam? Os equilíbrios se caracterizam pela necessidade ou pela busca de permanecer num estado sem perturbação. Ou seja, o ideal é permanecer nesta condição que a gente acabou de apresentar aqui. Tá vendo ali? Nessa condição. Ó, produziu mais AB,
tendeu o equilíbrio a se deslocar para o lado esquerdo. O que é que vai acontecer? Ele vai tentar trazer novamente essa situação, ou seja, o estado de equilíbrio, a tendência é permanecer nessa condição que a imagem está te apresentando agora. Chatelier estudou sistemas em equilíbrio, tá? E ele percebeu quais fatores alteravam esse equilíbrio. Chegou à conclusão que entre os fatores que poderiam ser citados como influentes no equilíbrio de uma reação química, nós poderíamos citar a pressão, poderíamos citar a concentração dos participantes, poderíamos citar a temperatura. Ele elaborou um princípio que inclusive tem até o seu nome, né? Le Chatelier. O que diz o princípio de Le Chatelier? Quando se provoca uma perturbação sobre o sistema equilíbrio, ele tende a se deslocar no sentido de fuga frente à ação aplicada. Ou seja, ele vai tender a anular essa ação para voltar ao equilíbrio. Veja lá, ó. Olha a imagem que tem aqui, essa imagem ela é muito clara. Olha o que é que vai acontecer. O equilíbrio tendeu a ir para onde? Para o lado esquerdo, para o lado de AB. Então, o que é que acontece? Vai tentar se ajustar esse equilíbrio, como? Trazendo de volta a mesma situação. Olha lá a interferência, ó. Viu? Voltou a ceder novamente para equilibrar. Quando se provoca uma perturbação sobre o sistema equilíbrio, ele tende a se deslocar no sentido de fuga frente à ação aplicada. Para quê? Para tentar se ajustar de novo à condição de equilíbrio que ele tinha. Quais serão, portanto, os aspectos mais importantes a serem observados? A concentração, a temperatura e a pressão. Vanks, e aquele agente químico que faz a reação acontecer mais rapidamente, chamado catalisador? Ele não altera o equilíbrio? Não, meus amigos. O catalisador ele tem a função de reduzir a energia de ativação de uma reação química. Portanto, ele vai influenciar na sua velocidade, não no deslocamento do equilíbrio, tá? Eu vou agora citar para vocês o que é que acontece com esses três aspectos que Le Chatelier trouxe para nós. Concentração, pressão e temperatura. Vejamos. Efeito da concentração. Aqui eu trouxe um exemplo da reação que forma a amônia, que é originada onde? Gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio. Veja. N2 reage com H2, origina NH3. Essa equação está balanceada já, tá? 2 nitrogênios para um lado, 2 nitrogênios para o outro, 6 hidrogênios à esquerda, 6 hidrogênios à direita. Vamos supor que esse momento, esta situação, ocorresse num sistema fechado, a uma temperatura constante. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Veja a primeira situação. Eu falei para vocês que nós tínhamos quantas? 3. Concentração, pressão e temperatura. Eu estou começando com concentração. Suponhamos que tenhamos gás nitrogênio, gás hidrogênio e gás amônio, recipiente mantido a temperatura constante. Mediremos a concentração de equilíbrio de cada uma das três substâncias e de seguida vamos adicionar N2. Olha aqui. Adicionar N2. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou lhe ensinar. Quando você adicionar alguém, qualquer que seja, desloca no sentido oposto. Desloca para o lado oposto. Como assim, Vanks? Desloca para o lado oposto? Pensa. Você vai colocar N2 aqui. O que é que vai acontecer? Quando eu coloco mais reagentes aqui, ou seja, mais N2, eu vou facilitar a produção de quem? De amônia. Então, se eu coloco alguém do lado esquerdo da reação, do equilíbrio, eu vou ter a tendência de ir para onde? Para o lado direito. Agora, se eu retirar alguém, quando você retirar alguém, você desloca para o seu próprio lado. Quer dizer, então, Van, que se eu tirasse N2 dali, o que é que ia acontecer? O deslocamento ia ser para a esquerda. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é isso. No equilíbrio químico, a acréscimo de algum componente, o deslocamento ocorrerá no sentido oposto. A fuga, que a gente chama, né? E quando eu retiro? Quando eu retiro, o deslocamento vai ser para o seu próprio lado. Eu vou mostrar isso na prática aqui, veja. A concentração de N2 aumenta repentinamente, tá? Você colocou N2 aqui. O que é que vai acontecer? Pelo que eu falei para você. Ele vai deslocar para onde? Deslocamento e vai deslocar para a direita. Ah, então a gente sempre vai estar citando isso? Vai deslocar para a direita, vai deslocar para a esquerda? Exatamente. A resposta do sistema é voltar ao estado de equilíbrio, não é? Então, olha lá, isso será feito diminuindo a concentração de N2 e H2 enquanto aumenta a concentração de NH3.
É isso que normalmente escutamos quando o equilíbrio foi deslocado para a direita. Acabei de falar isso para você, olha só. Vank, se eu tivesse colocado H2, ia para onde? Para a direita. Se eu tivesse colocado NH3, ia para onde? Para a esquerda. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda, num equilíbrio químico, o acréscimo de algum dos componentes, o deslocamento acontece no sentido oposto. Retirada de algum componente, o deslocamento acontece no seu próprio sentido. Se adicionarmos NH3 ao sistema equilíbrio, você vem aqui e coloca esse, ó. Ele está do lado direito, então vai deslocar para onde? Ele vai deslocar para onde esse equilíbrio? Para a esquerda. Quando eu coloco NH3, que é amônia, eu vou favorecer a produção ou obtenção de N2 e H2. Se eu adicionar NH3, eu facilito a produção de N2, eu facilito a produção de H2. Neste caso, o sistema vai reagir sempre buscando o quê, amigos? Voltar ao equilíbrio anterior. Nesse caso, o sistema reagirá novamente para estabelecer equilíbrio, aumentando as concentrações do N2 e H2. Como é que eu traduzo isso? Colocando amônia neste equilíbrio, a tendência é deslocar para a esquerda. Olha lá. Tudo bem? Aprenderam o primeiro? Primeiro qual é? Concentração. Concentração, como é que eu faço? O acréscimo desloca para o sentido oposto. A retirada desloca para o próprio lado que você se encontrava. Olha o resuminho. Resumindo o efeito da concentração. Aumento na concentração desloca o equilíbrio para a direita ou para a esquerda. Diminuição da concentração desloca o equilíbrio para a esquerda. É assim. Olha aqui, ó. Um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui A mais B, originando AB. Vou perguntar algumas coisas para você, tá? Eu vou colocar acréscimo de A, acréscimo de B, acréscimo de AB. O que vai acontecer? Quando você colocar A, você vai para a direita ou para a esquerda? Colocou A, ele está no lado esquerdo, vai para a direita. Acréscimo de B, vai para a direita. Acréscimo de AB, vai para a esquerda. Tudo bem? Então tá. Vamos lá. Agora, nós vamos falar da pressão. O que acontece quando a gente analisa, dentro do estudo dos gases, que a gente muito faz na química, na física, o que acontece com a relação existente entre pressão e volume com a variação da pressão? Você lembra? Vamos lembrar para você. Pressão é força sobre área. Se eu relacionar pressão e volume, se eu fizer pressão sobre um estado gasoso, uma amostra gasosa, quando a gente aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Ao aumentar a pressão, a gente reduz o volume. Quanto maior a pressão, menor o volume. Quanto maior a pressão, menor o volume. Imagine você numa festa de aniversário de crianças, e aí você pega um balão e comprime o balão. O que acontece com o volume dele? Reduz. Então, o que eu vou aprender com relação à pressão? Quando você aumentar a pressão, você vai para o lado de menor volume. Olha aqui. Quando você diminuir a pressão, você vai para o lado de maior volume. Aumentou a pressão, vai para o lado de menor volume. Diminuiu a pressão, vai para o lado de maior. Se tiver mesma quantidade de volume de um lado e do outro, aí não tem deslocamento, porque você não tem variação. Só existe isso para variações de volume, para um lado e para o outro, com volumes diferentes. E eu queria alertá-los que você tem que ter cuidado com o estado físico. Cuidado com o estado físico. A pressão, por exemplo, não vai interferir no estado sólido. Então você tem que sempre olhar para cá. Ó. Aí uma perguntinha. Como é que eu vou saber o volume de cada um? Muito simples. Existe uma grandeza chamada mol, que quando a gente estuda a condição do volume em condições normais de temperatura e pressão, cada mol são 22,4 litros. Essa informação a gente usa muito nos cálculos estequiométricos. Aqui, você não precisa fazer isso. Você vai só contar quantos mols tem aqui. Ó. Aqui tem um, que você não está vendo, mais 3. Você tem 4. E desse lado você tem quantos? Você tem 2. Então, esse lado esquerdo é onde tem o maior volume.
esse lado direito é onde tem o menor volume. Vamos pensar juntos? Se você aumentar a pressão, neste caso, ele vai para o lado do quê? Vai para a direita, o equilíbrio. Por quê? Porque lá tem menor volume. Se você diminuir a pressão neste equilíbrio, você vai para onde? Você vai para a esquerda. Por quê? Que é onde tem maior volume. Portanto, não esqueça. Quando eu for analisar o deslocamento do equilíbrio através do efeito pressão, se eu aumentar a pressão, eu vou para o lado de menor volume. Se eu diminuir a pressão, eu vou para o lado de maior. Como é que eu faço para descobrir a quantidade de volume? Conta o número de mols. Aqui tem 1 mais 3, 4. E aqui tem 2, ok? Então aqui eu coloquei assim, ó, considera o mesmo sistema. Suponhamos que repentinamente o volume do recipiente seja diminuído. As quantidades de gás nitrogênio, gás hidrogênio e amônia não serão imediatamente afetadas, contudo, suas concentrações aumentarão imediatamente. Como é que o sistema vai reagir? Vamos lá? Aqui a gente vai verificar o seguinte, ó. Preste atenção. Neste caso, é observado que o equilíbrio se desloca para a direita, ou seja, o equilíbrio é estabelecido com mais NH3. Desta forma, será minimizada a pressão do sistema por meio da redução do número total de moléculas. Então, quando você for fazer o deslocamento aqui para a direita, para acontecer isso aqui, o que aconteceu com a pressão? Ocorreu um aumento de pressão. Se você foi para o lado de menor volume, já sabe, houve um aumento de pressão. Tá? Se aumentarmos o volume do recipiente, o que acontece? Agora, você vai reagir com a diminuição repentina da pressão. Diminuindo a pressão, eu vou para que lado? Eu vou para o lado de maior volume. Olha lá. Se você diminuir a pressão, você vai para que lado? Para o lado de maior volume. Qual o volume que tem do lado esquerdo, Vanks? Tem 4. E do lado direito? Apenas 2. Então, veja, já aprendemos 2 efeitos dos deslocamentos. Efeito da participação dos integrantes do equilíbrio. Coloquei alguém no equilíbrio, ele desloca para o sentido oposto. Retirei, ele desloca para o próprio lado que ele se encontra. Pressão. Eu aumentando a pressão, vou procurar o lado de menor volume. Eu diminuindo a pressão, vou procurar o lado de maior volume. Ao resumo. Aumentar a pressão, vai para onde? Onde tem diminuição de volume. Diminuição da pressão vai para onde? O aumento do volume. Tudo bem? Lembre-se de analisar o estado físico. Cuidado com o estado físico. E o último é o efeito da temperatura, tá? Bom, nós para começarmos a entender isso aqui, a gente tem que lembrar o que é uma reação endotérmica e o que é uma reação exotérmica. Reação endotérmica, amigos, é aquela que você ganha calor, enquanto que a reação exotérmica é aquela que você libera. Reação endotérmica é aquela que é a variação de entalpia positiva e exotérmica negativa. O que é que vai acontecer? Quando você aumentar a temperatura, olha para cá, você vai para o lado endotérmico. Quando você diminuir a temperatura, você vai para o lado exotérmico. Dá um exemplo, Vanks. Eu vou colocar aqui para você entender. Ó. Vamos colocar aqui A mais B, originando AB, ΔH aqui, maior que zero. Vamos colocar 100 kJ. Pronto. E vou colocar um outro exemplo aqui. A mais B, originando B, com ΔH menos 20 kJ. A reação lá de cima é endotérmica. A reação de baixo é exotérmica. Então, o que vai acontecer quando nessas duas situações eu tiver um aumento na temperatura ou quando eu tiver uma redução na temperatura? Vou colocar as duas situações para que você analise junto comigo e entenda o que aconteceu, tá bom? Vamos pensar juntos? Primeira coisa que você tem que olhar é qual o lado endotérmico e exotérmico. Então aqui, ó, ΔH positivo, esse aqui é o lado endotérmico. E esse aqui, ó, consequentemente, vai ser o lado exo. Aqui, ΔH negativo, esse aqui vai ser o exotérmico e esse aqui vai ser o endotérmico. Ah, então tem que fazer isso? Tem. Como você também tem que calcular a quantidade de mols para saber o efeito da pressão. Então vamos lá. Quando aumenta a temperatura, para onde que eu me desloco no equilíbrio? Para o lado endotérmico. Então, neste caso aqui da primeira situação que eu citei para você, o aumento da temperatura vai fazer o equilíbrio deslocar para a direita.
E a redução na temperatura vai para onde? Para o lado exotérmico. Então você ia para a esquerda. No segundo exemplo, a reação nossa é exotérmica. Quando você aumenta a temperatura, você vai para o lado endotérmico. Você vai para a direita, aqui você vai para a esquerda. E, consequentemente, ao reduzir, você vai para a direita. Então, resumindo tudo que a gente estudou. O que acontece quando eu coloco para efeito de deslocamento de equilíbrio a condição de mudança na concentração dos participantes? Coloquei alguém, desloca no sentido oposto. Retirei, desloca no mesmo sentido. Quando o efeito é a pressão, aumentar a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume. Diminuindo a pressão, estarei indo no sentido de maior volume. E temperatura? Aumentando a temperatura no sentido endotérmico. Diminuindo a temperatura no sentido exotérmico. Dê uma olhadinha aqui nesse primeiro exemplo que eu coloquei aqui para você fixar comigo. Aqui nós temos N2 mais 3H2 originando 2NH3, ΔH igual a menos 44. N2 mais 3H2, reação reversível, direta e inversa, 2NH3, ΔH menos 44. Me diga uma coisa, o que significa esse ΔH negativo? Que esse lado aqui é o quê? Exotérmico. E este? Endo. Viu? Se esse delta for positivo, é porque do lado direito seria endotérmico. Aqui é a reação exo, perca de calor. Agora vamos lá. Ele deu algumas afirmativas e pede para a gente analisar. Item 1. A formação da amônia. Quem é amônia, amigos? Amônia é NH3. Para formar amônia, como é que você tinha que deslocar isso aqui? Para formar amônia, eu teria que ir para a direita, concordam? Para formar amônia, eu tinha que ir para a direita, porque ela está lá. A formação da amônia é favorecida em condições de alta pressão e baixa temperatura. Alta pressão, vamos pensar aqui. Quantos volumes tem desse lado? 4. E aqui, 2. Para você ir para o lado de menor volume, você tem que aumentar a pressão. Certo? Certo. Beleza, aqui está certo. Para você ir em direção à amônia, que ela está do lado exotérmico, você tem que diminuir a temperatura, tá certo? Também. Então, esse item 1, verdadeiro. 2. A reação de formação da amônia é um processo endotérmico. Não, pessoal. Formação da amônia, tá aqui, ó, é um processo exotérmico, não endo. Em um recipiente fechado, a pressão constante, o aumento da temperatura favorece a decomposição da amônia. O que seria a decomposição? Decomposição no sentido oposto. Ó. Quando você vai para o lado direito, você está fazendo o quê? Formação da amônia. Quando você vai para a esquerda, você está fazendo o que com ela? Você está quebrando a amônia em gás de nitrogênio e gás de hidrogênio. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é decomposição. O que a alternativa diz aí para você? Em recipiente fechado, a pressão constante, o aumento de temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você vai para que sentido? Eu vou para o lado endotérmico. É o lado esquerdo aí? É. E isso aí é a decomposição da amônia? É. Um aumento na concentração de gás de nitrogênio. Amigos, se você colocar o gás de nitrogênio que está no lado esquerdo, o deslocamento vai para onde? Você vai deslocar para a direita, não é? Certo? Concorda comigo? Ó, se você colocar alguém do lado esquerdo, o deslocamento vai para o lado direito. Quando você vai para o lado direito nesta equação, nesta reação química representada, você está formando amônia. Um aumento de concentração de gás de nitrogênio causará um deslocamento de equilíbrio no sentido dos reagentes. Não. Quem está ali é no sentido dos produtos. Reagentes é você fosse para a esquerda. Então aqui eu ficaria como correta a alternativa que diz que as verdadeiras são as afirmativas 1 e 3. Os exercícios de equilíbrio químico sempre trabalham dessa forma. Le Chatelier ensinou para nós e nós vamos colocar em prática, né? Vamos me dar outro exemplo. Olha essa. N2 mais O2, originando 2NO, ΔH 680. Vamos começar a fazer o que a gente precisa. O que é que a gente precisa entender? Presta atenção. Qual é o volume desse lado? 1, 2. Volume igual a 2. Do outro lado, volume é quanto? Também 2. O que é que você vai entender aqui? Se os dois lados têm o mesmo volume, a pressão não vai influenciar. Esse lado direito, ΔH positivo, é o lado endotérmico. E esse aqui é o lado exotérmico.
Pronto, é só isso que você tem que fazer. Aqui ele está pedindo para você dizer o que vai acontecer no equilíbrio quando você acrescentar N2. Ora, se você colocar o N2 que está do lado esquerdo, vai deslocar para onde? Para a direita. Isso aqui é o desloca. Eu não vou ficar escrevendo desloca para. Vou colocar um, serve para todo mundo. Retirar o O2. Quando eu retiro, eu desloco para o lado que ele está. O O2 está em qual lado? Esquerdo. Então desloca para a esquerda. Aumento de temperatura. O aumento de temperatura vai para o lado endotérmico, que é o quê? Lado direito. Redução de temperatura vai para o lado exotérmico, esquerda. Uso de catalisadores. Os catalisadores têm como finalidade específica reduzir a energia de ativação. Ele não influencia no deslocamento do equilíbrio, ele apenas altera a velocidade. Então, aqui, quando falar em catalisador, ele nem leva para a esquerda nem para a direita. Não vai para nenhum lado. Acréscimo de NO. O NO não está do lado direito? Quando você coloca alguém, se desloca, o equilíbrio se desloca para o lado oposto. Então, ele vai para onde? Para a esquerda. Na questão de número 3, a Universidade de Brasília diz assim: um dos processos de fabricação do gás hidrogênio consiste em passar uma mistura de monóxido de carbono e vapor de água sobre um catalisador. Está aqui, ó, monóxido de carbono, água, formando dióxido de carbono e gás hidrogênio. Está ali a reação. Aí ele diz assim, sobre um catalisador adequado a temperatura de 50 graus. O procedimento correto para a obtenção de um rendimento de hidrogênio é, preste atenção, você quer produzir H2. O H2 está de que lado? Do lado direito. Você tem que deslocar para onde? Para a direita. Vanks quer dizer então que se eu dissesse assim, como é que eu faço para produzir água? Eu tinha que trazer o equilíbrio para onde? Para a esquerda. Eu quero que você obtenha monóxido de carbono, CO, tem que ir para a esquerda. Eu quero dióxido de carbono, tem que ir para a direita. Então, você vai analisar o que ele está pedindo. Ele está pedindo para você obter o quê? H2. O H2 está do que lado? Do lado direito. Vamos lá. Quantos volumes tem aqui? É bom você sempre fazer isso. Ó. V igual a 2. Ó. Vamos lá. Diminuir a concentração de monóxido de carbono. Quando a gente diminui, vai para o próprio lado. Isso aqui vai para onde? Isso aqui vai para a esquerda. Serve para você? Não. Você precisa que ele vá para onde? O equilíbrio. Desloca para a direita. Injetar CO2. O CO2 está do lado direito. Se eu colocar CO2, você vai para onde? Você vai para a esquerda. Injetar vapor de água. A água está em que lado? Está do lado esquerdo. O deslocamento vai para onde? Para a direita. Portanto, uma das maneiras de você obter rendimento de hidrogênio, ou seja, conseguir deslocar para a direita, seria injetar vapor de água. Resposta à questão número 3, letra C. Opa, isso aqui, ó. Isso aqui, eu fiz o quadradinho, meu efeito hollywoodiano veio na errada. É letra C, tá, amigos? Não desconsidera o meu efeito hollywoodiano aqui. Lá na questão de número 4, para o equilíbrio abaixo determine o efeito provocado. Bom, o que é que vai acontecer quando você adicionar hidrogênio? O hidrogênio não está do lado direito, você vai para onde? Para a esquerda. Para quê? Para você tentar trazer de volta o equilíbrio. Se eu colocar alguém do lado direito, o equilíbrio vai para onde? Para a esquerda. Olha lá, deslocará o equilíbrio para a esquerda. Para quê? Para compensar o aumento de H2. Ora, se eu coloquei aqui, eu tenho que compensar esse aumento dele, trazendo para onde? Para o lado oposto. Adicionar água. Onde é que a água está? Vanks, a água está do lado esquerdo. Então, esse deslocamento vai para onde? E adicionar água vai deslocar o equilíbrio para a direita. Por quê? O que você vai fazer isso? Para compensar o quê? Compensar o aumento de água que você teve. Aumentar a pressão. O que é que eu preciso fazer para verificar a pressão, amigos? Veja o volume. Quanto é que você tem de volume aqui? 2 e 3, 5. Errado. Como assim errado? Olha o estado físico, criatura. Isso aqui é sólido, não vai influenciar. Vou pegar só esse. 3. E aqui, quanto é o volume? 1 e 3, 4. Não, aqui é sólido. O volume aqui é só esse, ó. Nossa, Vanks, que detalhes que a gente não pode deixar passar. Quanto é o volume do lado esquerdo? 3. Quanto é o volume do lado direito? 3. A pressão no sistema, o que é que vai fazer? Não vai acontecer nada. Não irá afetar o equilíbrio, pois ambos os lados possuem a mesma quantidade de moléculas gasosas. Captou a mensagem? Ótimo. E para fechar, a questão de número 5,
eu trouxe a seguinte situação. A seguir, são apresentados 5 equilíbrios. Assinale aquele que não sofre deslocamento com aumento de pressão. Pessoal, quando é que não acontece deslocamento por aumento de pressão? Quando volumes forem iguais. Vamos analisar com calma. Letra A. Desse lado aqui você tem quanto de volume? Tem 1 e do lado direito tem 2. A pressão vai influenciar? Vai. Vamos, o que você está fazendo? Eu peguei o 1 daqui, ó, moçada. Peguei o 1 daqui e o 1 daqui, tá? Eu vou somar o do lado e do outro. Quando é que não sofre deslocamento? Com aumento de pressão? Quando os volumes não forem iguais. Quanto é o daqui? Vamos, aqui é 1. E o do lado direito? 2. Na letra C, qual é o volume aqui? 1, 2. E aqui, 2. 2 e 2. Me diga uma coisa. Na letra C, ambos possuem o mesmo volume. Adianta você variar a pressão? Não. Então é esse aqui a resposta. Será que é essa daqui? Certo ou errado? Presta atenção, Mariazinha. Isso aqui é uma pegadinha. Eu estou fazendo isso para você ficar atenta. Isso aqui é o que o autor quer que a gente faça. Que a gente some aqui, ó, 2, 2 e colocar assim. Não é assim. Sabe por quê? Ah, já sei o que você falou. Olhe para cá. Isso aqui é sólido. Então eu só conto este, ó. 1 e 2. Captou a mensagem? Nossa, que pegadinha clássica. Pois é, fique atento. Vamos lá, letra D. Todo mundo aqui é gasoso, né? Quantos você tem aqui? Tem 2. E aqui? Também tem 2. Aí sim. 2 e 2. E a resposta nossa seria a letra D. Bom, com isso a gente fecha esse primeiro contato com você, falando sobre Le Chatelier, falando sobre o deslocamento dos equilíbrios, falando da influência da temperatura, da pressão e da concentração dos participantes. E aqui eu deixo para você que faça as tarefas das páginas de número 9 e 10, e nós iremos corrigir isso posteriormente. Não irei resolver isso hoje, considerando que nós ainda teremos que apresentar o nosso capítulo de número 16 no nosso próximo encontro. Portanto, faça essas tarefas. Quando você efetuar a sua resolução, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, manda uma mensagem, entra em contato através dos nossos canais de comunicação, tá bom? Qualquer dúvida que você queira tirar agora, qualquer pergunta que você queira fazer, fique à vontade, eu estou aqui à sua inteira disposição.